Quando se ouve os dois lados, se cumpre o exercício da democracia. Mesmo que não concordemos, respeitamos todas as opiniões. Participe e comprove. 92.3 FM. Amigos e amigas, são 8 horas e 9 minutos, 8 e 9. Daqui a pouco nós teremos a previsão do tempo, tá? Eu sei que você está aguardando aí e já vamos ter aqui, tá bom? O dia tá bonito, né? Tá quente, tá gostoso, o sol brilhando desde as primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Olha, tem também aqui, hoje daqui a pouco a gente vai falar sobre a dança das cadeiras, né? No secretariado de Renato Silva. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque o João já está conosco. João Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, senhores. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma ótima sexta-feira para todo mundo aí. O João é o nosso gestor aqui de investimentos, né, João? E é o seguinte, muito tem se falado ultimamente aqui dos nossos vizinhos paraguaios, né? O Paraguai recebendo muitos brasileiros, né? Não só para trabalharem ali na divisa, né, na fronteira, após a ponte, tem muito brasileiro que trabalha lá, né? Em Ciudad del Este isso já tem tempo. Mas agora os investimentos, né, dos brasileiros começaram a crescer fortemente lá no Paraguai. Recentemente, Ratinho Pai, né, informou aí que tem agora dupla cidadania, paraguaia também, brasileiro e paraguaio, o nobre Ratinho investindo no Paraguai. As empresas, grandes empresas como Meias Lupo, né? Até inclusive a CEO falou, não foi a gente que se mudou, o Brasil nos empurrou para lá, né? Nós queríamos ficar aqui, na nossa terra, investindo aqui, dando emprego aqui, pagando imposto aqui, mas não, nos empurraram para lá, então a gente vai ajudar também um pouquinho mais o Paraguai. O cidadão comum normal, hein, Joãozinho, também pode começar a pensar em investir, por exemplo, lá não sei se lá tem bolsa no Paraguai? Como nós aqui? Não, o mercado de capitais do Paraguai, ele praticamente não existe, né? O Paraguai é um país assim que, em questão bancária, é um país que tem muito para evoluir ainda, né? Ele está se estruturando para isso. E, na verdade, assim, o Paraguai já tem vários brasileiros há vários anos que estão lá. Pessoal da agropecuária, também, né? Exato. Até o Ratinho, na verdade, o Ratinho, acho que ele não se naturalizou paraguaio. Ele mudou, ele é residente fiscal lá agora. Ah, tá, né? Certo, ok. Que isso aí traz algumas vantagens, né? Eu não sei se ele deu saída fiscal no Brasil, acredito que sim, né? Então, isso aí tem várias vantagens para quem tá lá. Por exemplo, quem é residente fiscal no Paraguai, ele não é tributado dividendos que ele receba do exterior. Então, por exemplo, se você tem empresa no Brasil, se você tem empresa em qualquer lugar do mundo e você tem residência fiscal no Paraguai, o Paraguai ele só tributa aquilo que você faz dentro do Paraguai. Então, tudo que você recebe de fora, você não é tributado. E qual que é o legal do Paraguai, por exemplo, em relação ao Uruguai, que todo mundo fala, né? O Paraguai é muito mais barato para se morar. E o Uruguai você tem uma isenção durante 11 anos, né? O Paraguai, até agora, não tem lei nenhuma para determinando quanto tempo você vai ter de isenção de dividendos. Então, o cara que é o grande empresário, que tem investimentos no mundo todo, lá ele não é tributado daquilo que ele recebe. Então, por exemplo, se ele tem aluguéis no Brasil, se ele recebe dividendo de ações no Brasil, Estados Unidos, Índia, tudo que ele receber dentro do Paraguai, ele não vai ser tributado, ele só vai ser tributado naquilo que ele está lá dentro. E por que o Paraguai está atraindo tanto as pessoas? Primeira coisa, gente, segurança jurídica. Paraguai tem corrupção? Tem. Inclusive, a percepção de corrupção do Paraguai é maior do que a do Brasil. Mas as coisas, para quem é empresário, lá funciona muito melhor. Tem mais previsibilidade. E lá eles têm a regra lá do 10-10-10, né? Então, lá o imposto, ele é muito simplificado. Você paga 10%. Em média, né, no teto máximo, você paga 10% em tudo, né? Eles têm o IVA lá deles, né? E o empresário lá paga 10% de imposto. Eles têm o sistema deles de maquila também, que se você montar uma empresa no Paraguai para exportação, você vai pagar 1% sobre o valor agregado daquilo que você faz. Então, assim, a Lupo foi para lá, só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com um colega de Santa Catarina, né?
que eu tô nesse mercado têxtil há mais de 25 anos, que trabalhou na Lupo, e ele falou que a Lupo hoje, com a produção dentro do Paraguai, eles vão conseguir ter o mesmo preço que a China tem produzindo meia e cueca. Só para vocês terem uma ideia. Tá vendo, gente? Não é à toa que foram para lá, né? E com toda certeza vão crescer ainda mais. Fala, Osmar. Bom dia, João. Bom dia. Uma curiosidade, já que você está falando do Paraguai, aqui nós temos um imposto chamado IPTU, que é um imposto extremamente nocivo, cruel, e que você paga, você tem a tua casa própria, você paga aluguel da tua própria casa, mais ou menos por aí. Como é que funciona o IPTU? Você falou que lá tem o IVA, como é que funciona o IPTU no Paraguai? O Paraguai, pessoal, ele tem um imposto parecido com o IPTU também, e ele tem um imposto parecido com o IPVA também. Só que o IPVA lá, se eu não me engano, é municipal. Na média, é 0,03 do valor do veículo. Então, é um imposto simbólico, né? 10% do que a gente paga. Isso. E o IPTU também, eles têm uma alíquota lá, mas é muito menor do que a alíquota que a gente tem. No geral, tá? Viver no Paraguai é entre 30% a 40% mais barato que você viver no Brasil. E aí, pessoal, eu volto a falar, por que tá todo mundo indo pro Paraguai, né? 60% das empresas que estão no Paraguai são brasileiras. Por que tá indo para lá? 60%. 60%. Lá eles têm alguma regulação, uma certa regulação também no mercado de trabalho, férias, uma alíquota para aposentadoria, mas é muito mais simplificado, né? Então o empreendedor lá, ele é muito bem-vindo para produzir. E aí, só para vocês terem uma ideia, a carga em relação ao PIB do Brasil hoje está em torno de 32%. É o que a gente tem de informação, eu acho que é muito mais, mas é o que a gente tem de informação oficial. Lá gira em torno de 18%. Então, aqui no Brasil, se você tem uma empresa, vai te sobrar, se você fizer uma baita gestão, vai te sobrar, sei lá, 11%, 15% se você for muito acima da média, né? E o governo fica com 34% a 40%, ou seja, é o sócio majoritário. No Paraguai, não. Tudo que você produzir, a maior parte vai ficar para você e vai ficar para circular dentro do próprio país. Independência 92. 8h16, 8 horas e 16 minutos. E aqui para o Brasil, João, alguma expectativa nos investimentos, né? Questão de... A Bolsa deu uma melhoradinha, uma subidinha essa semana aí, né? Deu uma positivada. Então, pessoal, Bolsa segue o mesmo baile, né? A Bolsa, ela tá precificando um corte de juros aqui no Brasil, né? Estão falando de março, pode ser que tenha em janeiro. Agora, vai ter corte de juros nos Estados Unidos, isso aí faz com que todas as bolsas do mundo performem, né? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos em máxima histórica nominal na nossa bolsa, tá? Se a gente for fazer uma máxima histórica em relação ao dólar, nós estamos muito longe da máxima histórica que foi lá se eu não me engano, em 2007, 2008, antes da crise. E a perspectiva é que o mercado continue subindo um pouquinho mais. Brasil tem empresas muito alavancadas. O que acontece? Quando baixa a taxa de juros, essas empresas elas tendem a performar um pouquinho mais, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: você está falando de curto prazo ou você está falando de longo prazo? Quando a gente fala de curto prazo, a gente fala de operador de mercado extremamente profissional. O cara que opera curto prazo tem que ser o cara que vive de mercado. Aí, se você não vive de mercado e você quer investir, você tem que pensar em longo prazo. Aí, longo prazo, infelizmente ou felizmente, eu não vejo perspectiva para a Bolsa Brasileira. Mesmo ela estando aí com 160 mil pontos, 200 mil pontos, eu continuo mantendo a minha mesma percepção. Ok, são 8 horas e 17 minutos. A Ana quer saber se ela pode continuar comprando dólar. Pessoal, não é recomendação, mas dólar e Bitcoin, eu nem olho o preço, eu compro todo mês. Olha aí, tá vendo? Não é recomendação, é só um toque. É só um toque. Tá certo. João, obrigado mais uma vez pela participação. O João tem aqui o Resenha de Mercado toda segunda-feira, né, na programação da estúdio. Tem também o material lá no portal. Isso, quarta-feira saiu o artigo novo. Pessoal, é bem legal, tá? Eu tô tentando fazer artigos mais educativos. Então, fiz sobre ações, fiz sobre REITs, fiz sobre fundos imobiliários. Então, estou tentando fazer uma pegada ali. Você vai ler os artigos, você vai ver que é um artigo mais para te ensinar a investir do que propriamente falando de macroeconomia e do que a política vem afetando os investimentos aí no Brasil. Exatamente. João, foi um prazer mais uma vez. Conte conosco sempre aqui na bancada do Independência. Gente, eu que agradeço. Final de semana abençoado para todo mundo aí. Valeu!